Olá a todos, mais uma vez aqui para a gente poder falar dessas questões que nos acometem na vida cotidiana em relação aos filhos, à família, à escola. E hoje eu vou falar de um tema bastante importante, que é a questão do bullying, né? O bullying, ele sempre esteve presente, só não levava esse nome, né? O bullying, ele tem o sentido de valentão, né? Então o bullying, ele foi associado à violência na escola, e o bullying, a gente às vezes pensa, né? Ah, não, é só isso sempre existiu, mas isso traz consequências muito graves para as crianças que participam, para as que assistem e para as que realizam, inclusive, o bullying, né? Então, o que é o bullying? O bullying é uma violência intencional, ela pode ser física, psíquica, e ela traz em si três características. A pessoa que se acha mesmo naquela situação, que é a vítima, a gente tem o agressor, né? E a gente tem um telespectador. Mais uma situação que faz com que o bullying se mantenha. E a repetição ao longo das vezes que ele vai se tornando uma questão muito constante na vida daqueles pares, né? Então o bullying, ele acomete os pares, ou seja, as crianças que estão, muitas vezes, os adolescentes e pessoas que estão vivendo a mesma situação. Então, quando a gente pega uma criança que vive o bullying, falar primeiro da vítima, ela passa por consequências muito desastrosas, né? Quando a gente olha para uma criança muito isolada, a gente precisa se questionar a questão do isolamento, a questão da agressividade, muitas vezes. A criança não consegue reagir na escola, mas ela se torna muitas vezes agressiva em casa, né? Mudança de comportamentos, seja a situação que for, a gente precisa estar atenta. Então, isolamento, agressividade, a criança muitas vezes fica ansiosa, triste e não querendo ir para a escola. Então, por mais que a escola muitas vezes seja desinteressante, a gente precisa questionar aquela criança que muitas vezes vem repentinamente o desejo de não ir para a escola. Alguma coisa está acontecendo. E o que a gente orienta nesse momento? O que eu oriento para as famílias que me procuram, muitas vezes com essa queixa, né? De procurar a escola, tentar entender o que se passa naquele momento e naquela situação. Um outro ponto de vista é o ponto de vista do agressor, né? O que ele busca com isso? Bom, quando a gente vai investigar essa situação, muitas vezes a gente encontra um agressor em sofrimento, né? Eu já atendi casos de famílias que o filho assistia muita violência dentro de casa, vivia muita violência, e o que ele fazia? Ele fazia prosperar essa violência na escola, né? Que era o único lugar que ele conseguia se expressar e acabava repetindo, né? Então, quando a gente fala da questão do bullying, não dá pra gente olhar só o agressor. A gente tem que olhar todo o contexto que essa criança vive, que esse adolescente vive, e entender por que ele está fazendo aquilo. Muitas vezes o agressor também é uma vítima. E aí a gente deixa passar, foca somente na vítima, que também está em muito sofrimento, e acaba não vendo a situação de uma maneira geral. A escola, ela precisa ter uma postura ativa nessa situação, né? Com muita conversa, porque o que é o bullying? Qual que é o mote do bullying? É o diferente, né? Então, muitas vezes, eu já atendi pacientes que eles eram agredidos porque tinham o cabelo loiro e o olho azul. Então, como é que a gente, numa população lá da escola que não tinha muito essa característica? Então, basta ser diferente. Então, quando a gente fala da escola, o papel da escola é extremamente importante nesse momento, porque vai tratando das crianças a relação e a aceitação e o entendimento da diversidade. Então, quando a gente fala do bullying, a gente não fica só no bullying, a gente precisa trabalhar outras questões muito importantes dentro desse contexto. Então, quando a gente encontra uma criança vítima, a gente precisa cuidar com muito carinho, né? Tentar entender e abrir o contexto para que a escola possa também trazer uma perspectiva e uma compreensão sobre o assunto. Palestras, diálogos, rodas de conversa. E em casa, o papel da família também é extremamente importante, né? Porque a gente precisa acolher essa criança no seu sofrimento
e olhar para ela, porque quando a vítima entra nessa composição de vítima e agressor, ela vai entendendo que de fato ela vai se culpando também, que de fato ela tem realmente tem agressão porque é gordinha, ou porque tem o cabelo muito curtinho, ou porque tem pouco cabelo. Então, quando a gente vai vendo, a criança e o adolescente, muitas vezes, se sentem mesmo naquele papel. Então, a gente precisa cuidar, porque a autoestima fica extremamente prejudicada nesse momento. Ela já está com a autoestima, porque para entrar nesse papel, alguma coisa já não vai bem. E a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido. É isso. Até a próxima.